Boa tarde. Eu fiquei pensando várias coisas, viu? Com a fala da Júlia e a da manhã, assim, a gente organiza a fila do suicídio, a fila da luta armada, a fila vai ter várias. Teve uma hora também que eu fiquei preocupado, e a Júlia reforçou isso. Sim, da terapia. Sim. Também fiquei preocupado, a gente começou a achar tanto trilhão que vai acabar voltando essa história da capitalização, porque tem dinheiro. Tem dinheiro. Então, eu acho bom a gente começar a esconder esses trilhões em algum tapete. Tirando, a gente tem que fazer piada, porque realmente o momento é grave, viu, gente? E eu acho que, sem a gente combinar, as falas nossas estão sendo complementares. Eu vou fazer uma fala que acaba sendo bem complementar, bem diferente. Eu vou colocar em números a situação social que nós estamos e como essa reforma da Previdência, qual profundo é o abismo, concordo com a Júlia, nós estamos longe do fim, tá certo? Nós estamos ainda longe do fim. Tudo que está aí ainda vai piorar muito. Nós estamos agora numa fase de rascunho, mas os desdobramentos que vêm para frente são muito duros e vão ser assim trágicos para a nossa sociedade. Pode passar, Júlia? Vamos falar um pouquinho primeiro do mercado de trabalho nosso, tá? São dados da PNAD, do IBGE, pode passar, de 2014 até 2019. Achei bom pegar são dados trimestrais, tá certo? Para a gente ter uma noção, não estão todos os dados aí, é uma fonte de dados muito rica, mas dá para a gente identificar algumas tendências. A gente tinha, primeiro trimestre de 2014, tinha aqui, vamos identificar aqui as cores. O que tiver em verde aí é o menor número da série. O que tiver em laranja é o maior número da série. Às vezes, eles estão invertidos, dependendo. Carteiras assinadas. O maior número... isso aqui eu acabei não botando, essa versão. O maior número está por aqui, tá certo? 35 milhões, 36 milhões, por aqui nós tivemos. E o menor está aqui no outro extremo. É o único que está invertido. Nessa versão aí eu esqueci de colorir. Mas nos outros, os menores números, que são geralmente indicadores negativos, estão para cá, e os piores números estão onde nós estamos, nesse momento, exatamente no trimestre que acaba de divulgar os resultados pelo IBGE. A gente tem hoje, vou falar só primeiro e último, tá? Não vou falar a série toda, isso depois, no slide seguinte, tem um gráfico que aí dá para a gente identificar as tendências. A gente saiu de 7 milhões de desempregados no primeiro trimestre de 2014 para 12.766.000. Isso números absolutos, né? Quando você vai fazer recorte por idade, por exemplo, hoje o Globo divulgou esse levantamento feito pela FGV, a taxa de desemprego entre os jovens é de 25%. Nós, hoje, somos a Espanha de 5 anos atrás. Aquela geração sem esperança, os jovens que se formam e que não têm, seja no ensino médio, seja no ensino superior, e não têm absolutamente condições de se inserir no mercado de trabalho. A maior parte acaba indo para posições informais, que eu também vou falar sobre isso. Nós saímos de 1,5 milhão de desalentados para 4.877.000, que o professor Fainani arredonda logo para 5 milhões. Somados esses dois, nós temos 17.600.000 pessoas desempregadas ou desalentadas. Isso aí é uma bomba relógio de efeito retardado. Essas pessoas além de não ter renda, não têm contribuição nenhuma para o sistema de previdência social, no momento. Essas pessoas, na sua maior parte, como o desemprego é persistente para a maioria deles, eles já passaram da fase do seguro-desemprego, essas pessoas hoje simplesmente não têm rendimento nenhum. Nós temos aí na informalidade, uma informalidade alta, sempre na casa e próximo aos 10 milhões, o menor número da série foi 9.600.000, o maior foi o trimestre passado, finalizado em junho, 11,5 milhões. Domésticos sem carteira, que o IBGE divulga separado. Nós temos aí sempre girando em torno também de 4 milhões, saímos de 4.042.000 para 4.476.000, somando esses dois juntos aí, são quase 16 milhões de pessoas, certo? Trabalhando por conta própria, mas sem CNPJ. Por que isso é importante? Sem CNPJ, muito provavelmente essa pessoa está fora do sistema de previdência social, não contribui como contribuinte, como empregador, enfim. Nós temos hoje
o pequeno número de 19.392.000, que eu esqueci de colorir. Ó, que coincidência, gente. É o maior da série também. Nem tinha percebido isso ainda. Ou seja, o segundo trimestre de 2019, desgraçadamente, são os maiores números desses indicadores, todos, com exceção do desemprego, que foi maior no primeiro trimestre de 2018. Não, primeiro trimestre de 2017, 14 milhões. Isso aí foi antes das pessoas começarem a desistir de procurar emprego. Também tem isso, né? Não é que a situação... Se você soma 14 com 4, não, deixa eu ver, está 18, 17, é mais ou menos a mesma coisa. E carteira assinada, nós temos hoje 32 milhões de pessoas. Em 2014, nós tínhamos 36 milhões e 237 mil. Somando todos os informais, certo? Quem está na informalidade, domésticos, trabalhando por conta própria, sem CNPJ, nós temos 34,4 milhões de pessoas. Soma esses dois números aqui, nós temos mais de 50 milhões de pessoas fora do sistema de previdência, por exemplo, por motivos diversos. Um, porque não tem renda, desistiu de procurar emprego, porque estão na informalidade. Isso já ou seja, essa reforma, ela já pega o mercado de trabalho numa situação muito degradada. Tem muito mais gente do lado de fora, 50 milhões de pessoas, e do lado de dentro tem 32 milhões de pessoas com carteira assinada. Tem muito mais gente fora do sistema de previdência social do que incluída dentro do regime. Claro que tem outros tipos de contribuintes na Previdência, não são só os trabalhadores com carteira assinada, tem os que trabalham por conta própria, com CNPJ, enfim, tem empregadores. A gente tem hoje uma média de contribuintes na Previdência Social em torno de 50 milhões de contribuintes, os dados últimos disponibilizados, que são os de 2017. Mas tem muito mais gente do lado de fora do que dentro do sistema. E, se a gente pega de 2016, que foi vamos dizer assim, essa desestruturação mais forte, quando a gente vem aí o impeachment, o governo Temer e agora o governo Bolsonaro, esses números aqui resumem o que aconteceu. Mais 1,7 milhão de desempregados, 2 milhões a mais de desalentados, 1,8 milhão de informais, 440 mil domésticos sem carteira, 950 mil de trabalhadores por conta própria sem CNPJ e, óbvio, menos 1,2 milhão de pessoas com carteira assinada. Pode passar. Isso aqui é aquela mesma tabela em gráficos, que a gente consegue perceber as linhas, as tendências ao longo do tempo. É uma outra forma de visualização, tá certo? Importante para a gente... Os mesmos números, os mesmos indicadores, primeiro trimestre de 2014 e segundo trimestre de 2019. Sim, tem. A PNAD tem. Sim, houve um crescimento residual ano a ano, né, da ordem aí de 0,6%, 0,8% na população economicamente ativa, pessoas que vão chegando aos 18 anos, então ingressam, mas a gente não tem, como o espaço de tempo é pequeno, 5 anos, essas transformações não são causadas por essa vertente demográfica, vamos dizer assim. Uhum. Pode passar, por favor? Olha, dois gráficos importantes. Esse gráfico aqui não é meu, esse gráfico aqui é do professor Fagnani, no melhor trabalho que eu acho que foi feito sobre reforma de Previdência, que foi o trabalho de 2017, quando da PEC 287. São 400 páginas com análises muito profundas, ele coordenou este gráfico. O professor Fagnani, hoje, eu acho que é, no nosso lado, no nosso campo, de longe, o maior especialista nessa questão, fez uma análise muito profunda. Isso aqui mostra para nós o que é o mercado de trabalho, o que tem aqui embaixo. São as faixas etárias, também dados da PNAD, só que dados da PNAD de 2015. Se a gente for rodar essa informação hoje, é pior, porque de 2015 para cá, se a gente volta no gráfico anterior, o que a gente enxerga? A gente enxerga que houve uma degradação dos indicadores, né?
os indicadores pioraram, tem menos gente com carteira assinada, tem mais gente desempregada, mais gente desalentada. Então, este retrato de 2015, se a gente fizer o mesmo gráfico, pode voltar para lá, hoje, ele vai dar um gráfico ainda pior do que esse. O que é importante olhar aqui? Essa linha azul tem o gráfico dos homens e das mulheres. É das pessoas, os empregados com carteira assinada. O que acontece? Eles são o maior contingente até quando eles alcançam a idade de 50 anos. A partir de 50 anos, o que vai subindo aqui? Os trabalhadores por conta própria. Ou seja, o mercado, aos 50 anos, aperta o botão de ejetar e essas pessoas não conseguem se reinserir. Logo, nós estamos falando, daqui a pouco, de aposentadoria aos 65 anos para o homem, sendo que, a partir dos 50, ele está fora do mercado de trabalho. Ele está trabalhando por conta própria, ele é motorista de Uber, e aqui tem, não vou nem entrar nessa discussão que a gente faz no coletivo do CNASP, trabalhando em informalidade, em situação, uma bomba relógio social terrível. Isso acontece para os homens aos 50 anos de idade. Para as mulheres, isso acontece por fatores influindo a maternidade, acontece ainda antes, acontece entre 40 e 44 anos. A linha azul, que é a linha das empregadas com carteira de trabalho assinada, ela é ultrapassada por outras ocupações, incluindo aí a maternidade, incluindo aí o trabalho em casa, já na faixa de 40 aos 44 anos. Então, o Congresso Nacional discutiu agora, o professor Fagnani escreveu um artigo para a Unafisco, dizendo que, para as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, daqui a pouco a gente vai ver, o próximo slide fala da rotatividade, mas, em média, quem está no mercado de trabalho hoje consegue contribuir em torno de 6 contribuições mensais por ano. O restante do tempo ele está no seguro-desemprego, aí passa o período do seguro-desemprego e ele está procurando emprego ou desistiu de procurar emprego. Então, a conta das pessoas, elas passam mais metade do tempo fora, não adianta fazer conta de ano de trabalho, porque as pessoas não têm trabalho o tempo inteiro. No próximo slide, isso aqui é uma síntese do CAGED, do Ministério do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho. Aliás, muito significativo o governo extinguir um ministério criado em 1930. Né? Nós temos no nosso mercado de trabalho 38 milhões de contratos assinados. Aí vocês vão ver, mas tinha 32 milhões ou 36 milhões de carteiras, são bases diferentes. O IBGE trabalha com pessoas. Existem professores que têm 2 vínculos, várias pessoas que têm 2 vínculos, e o CAGED trabalha com contratos assinados. Então, é por isso a diferença metodológica. Períodos também, metodologicamente, eles são diferentes, então os números são um pouco diferentes, mas eles são convergentes do ponto de vista de como explicar o mercado de trabalho. Nós temos aí, isso aqui era dado de dezembro de 2018, tinha 38 milhões de contratos de trabalho ativos, né? Mas, ao longo desse ano, nós tivemos 15 milhões e 400 mil admissões e 14,8 milhões de demissões. O que significa isso? O nosso mercado de trabalho, a cada 3 anos, roda todo mundo. Isso não é exatamente assim, porque nós temos empregados públicos que têm uma estabilidade, então passam mais tempo no emprego, funções altamente especializadas, eu menciono muito como exemplo, piloto de avião. Piloto de avião, geralmente, ele entra numa empresa e aposenta numa empresa. O salário dele é muito elevado, ele é treinado em determinado tipo de aeronave, as companhias, uma é Airbus, outra... Enfim, ele tem determinado... É muito caro de treinar, é muito caro a rotatividade não é economicamente vantajosa. É mais barato para as empresas manter esse tipo de empregado. Vocês vão ver na frente que a gente tem 1/3 das nossas aposentadorias são aposentadorias por tempo de contribuição. Essa que está sendo extinta, que vai desaparecer do regime geral de previdência social. Mas o que a gente precisa entender aqui? É que o nosso mercado de trabalho é um mercado com altíssima rotatividade. Altíssima rotatividade. Aqui tem pessoas, por exemplo, nessa estatística, vai ter pessoas que tiveram, aí, ao longo do ano, 2 ou 3 empregos temporários. Foi contratado no comércio para o final do ano, para Páscoa, por isso que também dá esses números. Mas é um mercado com altíssima rotatividade. Bem, é desse Brasil aqui
que a gente vem falar agora da PEC 6, a PEC 6 de 2019. Ela vem fixar regras para esse mercado de trabalho degradado, 2 anos de PIB negativo, 2 anos com PIB na casa de 1%. Para esse ano, a estatística já sinalizando, aí o mercado já espera, no máximo, 0,81%. Nós entramos ainda com a prévia do PIB do Banco Central, ainda não são os números do segundo trimestre, mas provavelmente nós vamos entrar em recessão técnica, que é quando o PIB alcança 2 trimestres seguidos de crescimento negativo. Então, nós vamos para um terceiro ano, na melhor das hipóteses, com o PIB na casa de 0,5%, entre 0,5% e 1%, havendo o risco da gente ter PIB negativo de novo em 2019. E aí vem a PEC 6 2019. Aqui eu tirei algumas coisas que saíram, mas elas voltam depois, eu fiz questão de separar para a gente tentar entender. Primeiro, é difícil falar da PEC de forma sintética. Ela é a maior emenda à Constituição que já foi apresentada. Ela tinha 47 artigos, sendo que o primeiro alterava 19 artigos do texto principal da Constituição e mais 46 artigos de regras transitórias e regras de transição. Ela foi razoavelmente desidratada em termos quantitativos, mas, na essência, foi mantida e caiu para uma emenda de 37 artigos, é o que foi aprovado no texto final, que está agora no Senado, iniciando a tramitação, anunciada aí para outubro, já votação em segundo turno, se for confirmado esse calendário inicial que foi desenhado. Bem, só para comparar, acho que nem todos aqui, tem alguns dirigentes sindicais, nem todos são juristas, é muito, é pouco, o que é isso? A Constituição nossa tem 250 artigos no texto principal e 114 nas disposições transitórias. Então, se você faz uma alteração aí de 13, 14 artigos no texto principal, mais 36... Se você altera 50 artigos, você está alterando um volume considerável de dispositivos da Constituição. De longe, é a maior emenda que já foi apresentada e que foi aprovada, se confirmar esse texto da Câmara, no Senado. Ela desconstitucionalizou parcialmente a Previdência, era uma versão pior, que era a desconstitucionalização total, mas uma parte dessa desconstitucionalização ela caiu, e a desconstitucionalização é muito ruim, porque as pessoas não entendiam, mas por que desconstitucionalizar é ruim? Não está tirando direitos em si, mas permite que a cada governo, ou melhor, a cada crise de governo, por exemplo, uma crise econômica está rondando, um espectro ronda o mundo, né, no momento que é de uma nova crise econômica. Para dar respostas rápidas, eleição argentina, Macri perde a eleição por 12 pontos percentuais. No dia seguinte aparece um congelamento, ou seja, se houver uma questão circunstancial que demande uma resposta política, que seja fácil de ser aprovada no parlamento, maioria simples, uma votação só, às vezes não precisa nem votação nominal, acordo de liderança, você faz. Então, a gente pode ter reformas da Previdência não só mais a cada 4 anos, elas podem ser anuais, elas podem ser circunstanciais, faz uma em março e outra em novembro, enfim, vai depender... E isso aconteceu no mundo. Isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu na Espanha, em Portugal, na crise de 2009, mudanças, reformas emergenciais que reduziram o valor dos benefícios. Então, eles trouxeram para a nossa Constituição a possibilidade dessas reformas rápidas, né? Dessas reformas VaptVupt, fast food. Dificulta, a essência da reforma é dificultar o acesso aos benefícios, aumentando o tempo e idade, tá certo? Tempo e idade. Vocês vão ver, depois eu vou mostrar um pouco os números. A professora Fatorelli, de manhã, ela fez uma fala, mostrou o quadro da economia em 10 anos. Eu prefiro usar sempre o da economia em 20, que é o quadro real, o retrato real, mas é o tal do 1 trilhão em 10 anos. Né? 1 trilhão em 10 anos, teoricamente, vão ser 100 bilhões por ano, né? Se for essa conta. Não é pior do que isso, mas vamos chegar lá. Senão, o auditório vai ficar vazio e eu vou terminar falando só para a gravação.
Hoje, os nossos benefícios do regime geral, os dados de 2018, ele custou 588 bilhões de reais. Quando se fala em economia de R$ 1 trilhão em 10 anos, redução de 100 bilhões de reais por ano, e, na verdade, é um pouco mais do que o dobro disso, significa que nós vamos reduzir o nível de benefícios que nós temos hoje no regime geral em 1/3. É isso que vai acontecer. Então, esses desenhos de maior tempo de contribuição, de maior requisito de idade, na prática, significa que contingentes enormes, milhões de pessoas, ou vão retardar a sua aposentadoria, ou não vão conseguir se aposentar. O professor Fanani fala muito, os inaposentáveis, ele usa essa expressão. E aí, para essas pessoas, vai sobrar somente assistência social, em padrões rebaixados, como foi explicado hoje de manhã. Eles, nós não mexemos no BPC. Mexeram, sim. O BPC atual permite, numa família, 3 pessoas com benefícios. No conceito que foi introduzido, o primeiro que recebeu um benefício inviabiliza os demais. Então, hoje, no regime nosso, a gente consegue 3 pessoas, 2 com aposentadoria, pai e mãe, e um filho especial, com algum tipo de deficiência, com benefício de LOA. Nas regras novas, o primeiro benefício concedido já chega lá no critério de pobreza. Então, é uma assistência social em condições rebaixadas. Ele reduz o valor dos benefícios, porque muda o critério de cálculo, vou falar qual é a mudança daqui a pouco. Afeta direito até de quem já está aposentado. Hoje de manhã foi perguntado, eu já estou aposentada, o que é que garante o meu pagamento? Além disso que foi dito hoje de manhã, a gente ainda tem a possibilidade daquela contribuição extraordinária em caso de déficit atuarial. E hoje, nesse momento, ou pelo menos até os próximos 10 anos, ainda existe déficit atuarial. Ele está desenhado para inverter a curva. A Júlia nos mostrou aqui que está já desenhado que vai acontecer um momento, no caso dos servidores públicos, em que a curva inverte, mas, nesse momento, por exemplo, os servidores têm déficit atuarial. Então, é possível criar uma contribuição, aí, por exemplo, de 20% durante 20 anos. Então, aquele que já está aposentado, que acha pouco a sua aposentadoria, as dificuldades, enfim, pode ser premiado, sorteado com uma aposentadoria, um benefício ainda menor. Cria novas regras de acumulação de benefícios, cria a idade mínima para as aposentadorias especiais, que, na prática, acaba com as aposentadorias especiais, que são as aposentadorias especiais. Eu convivo muito com trabalhadores nessa condição. Elas não foram, a gente já fez esse debate no CNASP, elas não são uma bondade. Na verdade, essas pessoas estão, por estarem expostas a fatores de risco, elas têm, em boa parte, encurtamento da sua vida profissional e da sua vida mesmo, a sua expectativa de vida. Então, se você cria uma idade mínima com 55 anos para aqueles que hoje têm aposentadoria especial aos 25, e a pessoa ingressou no mercado de trabalho aos 20, essa pessoa vai trabalhar de 20 aos 55, vai trabalhar 35 anos, porque ela cumpre os requisitos dos 25 anos na especial, mas não chega na idade mínima. Então, na prática, como eu conhecia, né, um trabalhador de mina subterrânea de sal que aposentou aos 53 anos, após 15 anos de mina subterrânea, trabalhava numa mina da Vale, e morreu 4 anos depois. Foram fazer uma pesquisa, como eles respiravam sal o tempo inteiro, a taxa de hipertensão elevadíssima, a expectativa de vida dessa população muito menor do que a população em geral. Então, na prática, acaba com as aposentadorias especiais, teve até tema que não é previdenciário, como o abono do PIS, que hoje é 2 salários mínimos, fizeram uma regra tão dura que esqueceram dos salários mínimos regionais. São Paulo, alguns estados têm salários mínimos regionais, aí no texto da Câmara acabaram ajustando para cobrir pelo menos os salários mínimos regionais, porque alguns estados nem benefício do PIS mais iriam ter. Acaba com as regras de transição das emendas constitucionais anteriores, 41. Então, as regras de transição são as regras novas que estão sendo desenhadas nesse momento. Aquela pessoa que estava ali faltando meses, 60 anos, reduz 1 ano para cada tempo que passar dos 35, homem, 55, reduz 1 ano para cada ano que passar acaba com isso. Então,
podia estar faltando, na hora que for promulgada, pode estar faltando um mês. Perdeu. Simplesmente perdeu. Você vai ter que entrar nas regras de transição da nova emenda. Enfim, é um desenho assustador. Muito pouca coisa foi feita na comissão especial, os ajustes, alguns ajustes foram feitos nas exigências para mulheres, para policiais, a redução de 20 para 15 anos no tempo de contribuição para os homens que já trabalham no regime geral, mas que isso, por si só, não é suficiente, e para os futuros significa uma geração de pessoas que nunca vai aposentar. Lembrem daquele gráfico lá dos 50 anos, o homem deixa de ser a principal ocupação, a carteira assinada, e passa a ser trabalho por conta própria. Regras mais brandas para os professores próximos da aposentadoria. Saíram alguns alguns, mas querendo voltar, né? Capitalização e estados e municípios na reforma, esse discurso agora da PEC paralela. Nesse tema da capitalização, a gente já fez muito debate, o Toninho mencionou o estudo da OIT, o CNASP mesmo fez eventos com as fundações no Chile que lutam pela retomada do sistema de previdência e não aquele sistema falido de seguro social. Os aposentados chilenos, 44% deles vivem abaixo da pobreza. Nós aqui, que o salário mínimo é um piso, para eles é um teto. 2% dos aposentados chilenos conseguem se aposentar com o salário mínimo ou mais do que o salário mínimo chileno. Não vou queimar os números, mas a gente precisa manter essas informações vivas, porque se esse tema da PEC paralela volta, a gente precisa retomar esse debate. Há um estelionato como eu nunca vi em termos de políticas públicas. Eu tive o desprazer de ter que assistir uma fala do ministro Paulo Guedes no Correio Brasiliense, falando do sistema. Ele mentia, sim, nessa fase agora de pós-verdade, em que a verdade morreu, e você diz qualquer coisa, ele dizia que nós íamos aumentar a taxa de investimento. Simplesmente, nada disso é verdade. Se você gasta 588 bilhões de reais por ano para pagar os atuais benefícios, você cria um sistema em que a arrecadação vai toda para o novo regime, para a nova Previdência, de onde vão vir os 588 bilhões dos atuais benefícios? Em 10 anos, são 5 trilhões e 880 bilhões. Só 10, não preciso nem fazer a conta de mais tempo. Era de um estelionato assim. E pior, eles desenharam o tal de contas nocionais. O que é esse palavrão nocionais? Tem 4 países que usam. É uma conta virtual, tá certo? Você corrige no extrato, mas, na verdade, o dinheiro vai para amenizar o pagamento dos 588 bilhões de reais dos benefícios previdenciários do INSS. Então, o que acontece? O dinheiro não está lá. Quando as pessoas forem aposentadas, em algum momento, ele só muda o momento em que o país vai ter que emitir títulos, enfim, tomar dinheiro emprestado, porque, em algum momento, vai precisar de dinheiro para pagar as aposentações. As pessoas vão, a não ser que tenha uma guerra mundial, exatamente aqui no Brasil, que mate metade da população, uma parte dessas pessoas vai chegar na idade de oferir os benefícios. E o dinheiro não existe. Então, assim, a fala do ministro Paulo Guedes, ela é possível de ser enfrentada porque ela é completamente inconsistente, ela não para em pé. A Fatorelli e o Fagnani, hoje de manhã, falaram dos vários exemplos das inconsistências. Ela não para em pé, é um banco de 2 pernas, não tem como, ele cai o tempo todo. Ele não tem como parar em pé. A desconstitucionalização saiu a radical, mas ficou parcial. As rurais, eles retiraram, mas continua a MP 871. Na prática, dificultou a concessão de novos benefícios rurais. A alteração que teve nos BPCs, né, saiu a radical, mas o que ficou também é muito ruim. A história que era o fim do FGTS para os aposentados, a desvinculação dos salários mínimos para as pensões, desde que seja pensão de um salário mínimo. É possível ainda uma segunda pensão ser menor do que um salário mínimo, mas se for a única fonte, não, ela vai ter, pelo menos isso se conseguiu, né? A gente pode dizer, nesse momento, que o piso do nosso regime de previdência, mal e mal, é um salário mínimo, embora seja possível agora, o que antigamente não era, benefícios inferiores a um salário mínimo. O tempo de contribuição de 20 anos e os estados e municípios na reforma. Bem,
Esse quadro aqui é da mensagem, é o parágrafo 149 da mensagem que encaminhou a PEC para o Congresso Nacional. O governo falava o tempo inteiro de 1 trilhão, né, que depois foi recalculado para 1,2, quando eles atualizaram, e no que foi aprovado, eles dizem que ficou 933 bilhões de reais. Né? Mas isso é em 10 anos. Em 20 anos, que é o que está lá na mensagem, a economia seria de 4,5 trilhões de reais. Na verdade, o governo vai economizar com a aposentadoria dos trabalhadores na segunda década. É na segunda década que isso se potencializa. 4 trilhões e meio em 20 anos dá 225 bilhões de reais por ano. É essa que é a redução do desembolso do sistema de previdência social que nós temos desenhada para os próximos 20 anos. 225 bilhões de reais, comparando com um desembolso hoje de 588. É essa conta, a sociedade brasileira vai ter uma previdência, resumidamente, 1/3 menor do que ela tem hoje. Está um pouco mais de 1/3, na verdade, é quase 40% a conta. Pode passar? Hoje a gente tem 29 milhões de benefícios no regime geral, 19 milhões e 800 de aposentadorias, 6 milhões só por tempo de contribuição, aqueles empregos mais estáveis, empregos públicos, enfim, aquelas profissões que eu mencionei, 10,5 milhões de aposentadorias por idade, 3,3 aposentadorias por invalidez. Essa aposentadoria por tempo de contribuição não teremos novas, né, porque esse tipo de aposentadoria vai desaparecer, teremos só a aposentadoria por idade. Assim, resumidamente, é o que é hoje era em dezembro de 2017, o nosso regime geral de previdência social. Se nós temos 34 milhões e meio de benefícios, a gente pode dizer aqui que 100 milhões de pessoas, em média, nós temos 3 pessoas por núcleo familiar no Brasil, 3,2, 3,3, 100 milhões de pessoas, no mínimo, dependem da previdência social para sobreviver. Metade da nossa população. É esse o público da PEC 6/2019. Bem, o que é que ficou aí? As idades, né? A idade mínima padrão, 62, 65. Nos trabalhadores privados, com 15 anos de contribuição para as mulheres, 20 para os homens, mas quem já está no mercado com 15, temporariamente. A gente diferiu aí o desastre, né? O desastre vai ser um pouco mais para frente. Os servidores, 25, 25, com 10 e 5 do serviço e no cargo. Os trabalhadores rurais, 55 e 60, com 15 de contribuição / atividade, entrou toda uma polêmica. Eles dizem que não muda, mas já mudaram porque, por exemplo, os sindicatos que atestavam a atividade rural já não atestam. É preciso agora que seja por agentes do Estado. Não está regulamentado, isso já está valendo, já virou lei, mas um trabalhador rural que procure hoje quem é a autoridade do Estado que vai atestar. Não existe. Então, nós vamos ter uma diminuição na concessão de benefícios rurais, já desde agora, transformação da MP 871 em lei, que já aconteceu, porque há um hiato, aí, um vazio, quem é que vai fazer atestar esse tempo de atividade temporariamente. Professores, 57, 60 anos, 25 privados e públicos, né, em termos de tempo de atividade. Policiais federais, legislativos, civis e agentes penitenciários, 55, 55, com 25, 25 na função e 30 como contribuintes, certo? A regra de cálculo mudou um pouquinho em relação à proposta inicial. A proposta inicial era 60% com 20 anos de contribuição e 2% por ano excedente, homem e mulher. Para as mulheres, mudou para 60% com 15 anos de contribuição, mais 2 por ano excedente. E para os homens, manteve aí os 60% de 15 a 20, tanto faz, 15 até 20 mantém os 60%, só a partir do 21º é que começa a crescer 2% por ano. Não tem regra de transição para essa forma de cálculo. Para essa e também para a mudança. Hoje, quando se calcula a aposentadoria no regime geral, se calcula 80% das maiores contribuições. Aquele salário do início da vida profissional, com o salário de entrega, de ingresso, valor mais baixo, ele não conta.
a partir de agora, conta. Quem tem tempo de aposentar até o dia da promulgação é uma regra. A regra dos 80% das maiores, enfim, fator previdenciário, as regras que nós temos hoje. No dia seguinte, salvo se ele for beneficiário de alguma das regras de transição, a regra muda tanto na forma 60% mais 2% por ano adicional, tanto quanto essa inclusão de todos os salários na média de apuração. Aí nós temos aí 6 regras de transição, 4 específicas para o regime próprio, para o regime geral, uma que vale tanto para o regime geral quanto para os servidores e uma exclusiva dos servidores. Essas regras aqui, a primeira do INSS, pontos, que é a idade mais tempo de contribuição, né, que você, a partir desse 2019, a mulher 86 anos, os homens 96 anos, indo as mulheres, essa transição vai até 14 anos, vai até 2033, para os homens é uma transição em 9 anos, e para eu conseguir obter a aposentadoria, eu teria que somar pontos e tempo de contribuição para alcançar. A cada ano, se eu tenho 24, então eu tenho que ter aqui 100, a soma do idade e tempo de contribuição. Por favor. São 6, eu vou passar rápido isso. A outra que é a idade mínima mais tempo de contribuição, ou seja, você tem um requisito de idade mínima, tá certo? E um mínimo de 30 anos de contribuição para mulheres, 35 para os homens, a transição em 12 anos, meio ano, vamos dizer assim, 6 meses a cada ano, é a segunda regra. O pedágio de 50%, que exige 30 anos de contribuição, 35 em qualquer idade, e um pedágio de 50% do tempo que falta para se aposentar, certo? Então, eu tenho 28 anos hoje. Eu teria, então, que trabalhar 2, mais 50% de 2. Teria que trabalhar 30, se for mulher, dando exemplo de mulher, né? Para chegar em 31 anos para poder requerer a aposentadoria. A regra de aposentadoria por idade do INSS, que é a 4ª regra específica para o regime geral. Aposentadoria por idade. Idade mínima de 60 anos para mulheres, mais 15 de contribuições, para os homens 65 mais 15, e a partir de 2020, a cada ano, a idade mínima das mulheres vai ser acrescida em 6 meses, até chegar em 2023 em 62 anos. Essa é a 4ª regra de transição do INSS. O pedágio de 100%, que vale tanto para o pessoal do regime geral, quanto para os servidores, que é requisito, de novo, de idade mínima 57, 60, mais 100% do tempo que falta para completar os tempos de 30 e 35 anos de contribuição na data em que for promulgada, em que for aprovada a PEC. Certo? Para os professores e carreiras policiais, uma regrinha também de transição, mas, né, são exceções em relação a esse pedágio de 100%, e, por último, uma que é exclusiva dos servidores públicos, que é mais ou menos, é parecida um pouco com a idade mais tempo de contribuição do INSS, que também de 86 até 100, a transição para as mulheres em 14 anos, para os homens em 9 anos. Ok? Aqui, vou passar isso rápido, acho que isso aqui quase todo mundo já viu, a mudança das alíquotas. As alíquotas mudaram, houve um estelionato, uma propaganda enganosa. Mas as contribuições, quem ganha menos, paga menos. É verdade. Eles só esqueceram de dizer que o carnê acrescentou mais 5 anos, né? O tempo de contribuição, o número de parcelas foi ampliado. Então, na verdade, quem ganha menos, paga mais, não é paga menos. Para os servidores públicos, também houve uma majoração de alíquotas, indo até 16,79% do que exceder a remuneração de R$ 39 mil. Pode passar, eu vou ter que correr mais. As alterações nas pensões, né, a pensão passa a ser 60% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente, não reversível, ou seja, quando o dependente alcança a maioridade, não vai para o pensionista, seja o pai, seja a mãe, e a acumulação de pensão e aposentadoria passa a ter regras também que vão representar um redutor em relação aos valores. Pode passar, Júlia, por favor. Isso aqui era só um resumo do que estava, gente. Vou mostrar só um exemplo de como vai mudar. Aposentadoria por tempo de contribuição. Em dezembro de 2018, a estatística daquele período, quem aposentava por tempo de contribuição aposentava
as mulheres aos 53 anos, os homens aos 55. Essa aposentadoria desaparece. Então, esse público aqui, o público do emprego estável, as pessoas no mesmo... Essas pessoas caíram no mundo dos 65, 62 anos. Os homens vão trabalhar mais 11 anos, 10 anos, as mulheres vão trabalhar mais 9 anos. É isso que é a síntese do fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Pode passar? Já o professor Fanani falou hoje de manhã, só no quadro vermelho aí, o valor médio das aposentadorias do nosso regime geral, que vai pagar 92% da conta da reforma da Previdência, é de R$ 1.289, ou seja, esses são os privilegiados que vão pagar a conta aí do mercado financeiro. Pode passar? Esse aí era o tempo que era necessário. A próxima já. No mundo inteiro, isso aqui são dados da OCDE, o financiamento é tripartite e, às vezes, até quadripartite. Aqui, o governo o tempo inteiro fez uma conta dizendo que é a obrigação do trabalhador custear, que é o modelo chileno, né? O trabalhador custear a sua aposentadoria. Nem a contribuição patronal, porque o objetivo, no início, eles não declaravam. No meio para o fim, na Câmara, eles começaram a reconhecer que eles queriam acabar com 170 bilhões de reais, que é o que é hoje a contribuição patronal para o INSS. Eles queriam extinguir isso com a reforma da Previdência. Mas faz muito sentido, o sistema está quebrado e eu vou abrir mão de uma receita de 170 bilhões. O objetivo, a reforma já foi mostrado aqui, eu vou reforçar. A necessidade da reforma da Previdência ela não existia, e o objetivo não era reformar a Previdência, o objetivo era transferir renda, era desonerar as empresas das contribuições que hoje financiam a Seguridade Social. Isso aqui são dados da OCDE, os governos lá financiam 41%, empregadores 34%, os trabalhadores 18,9% e outras receitas 5,6%. As desonerações. O Brasil foi concedendo desonerações no momento em que o sistema era superavitário, e essas desonerações alcançaram, no orçamento desse ano, 157 bilhões de reais. Ora, 157 bilhões de reais vezes 10 é 1,5 trilhão aí do Paulo Guedes. Esse dinheiro já existe e está sendo concedido anualmente como desconto aos empregadores em Sulframa, implantação do Simples, até lá no passado, até Copa do Mundo, Olimpíada, tudo isso teve desoneração por conta, à custa da Seguridade Social. Pode passar? Esse aqui é um balanço, 2012 e 2018, receita e despesa da Seguridade Social. As principais fontes, né? A arrecadação do regime geral, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro, PIS, e aqui as despesas, RGPS, Saúde e Assistência Social. O que a gente precisa olhar aqui? Essa linha verde aqui. Percebam que até 2015 a gente tinha superávit na Seguridade Social. A gente passa a ter déficit em 2016, 2017, 2018, 2019 também teremos, mas vejam que esse déficit é inferior às desonerações que existiram no período. Então, a gente, no começo, eu vi muito dirigente sindical dizendo, mas é preciso alguma reforma da Previdência. Eles nos ganharam até no discurso. Na verdade, não precisava da reforma da Previdência. Ajuste demográfico, sim, é necessário. A gente, graças a Deus, graças à melhoria ao SUS, graças a vários fatores, a população brasileira tem aumentado a sua expectativa de vida 90 dias por ano. A cada 4 anos, a expectativa de vida... Isso é uma tendência que vem já de 2 décadas. A expectativa nossa aumenta 1 ano de idade. Então, nesse período, desde a última reforma, 2003, 16 anos, provavelmente a nossa expectativa de vida aumentou, em média, 4 anos. Que fizéssemos, então, uma transição proporcional à variação, não esses 11 anos, 9 anos a mais, que foi o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Percebam que isso não foi uma reforma. Isso foi uma deformação, uma destruição do nosso regime de previdência. E aí eu finalizo. Eu acho que as consequências dessa reforma está contratado um aumento da pobreza entre os idosos.
tá certo? Nós vamos, os benefícios vão ficar menores, é questão de tempo. A gente que praticamente tinha erradicado a pobreza nessa faixa etária, nós contratamos, a sociedade brasileira, por seus representantes, contratou o aumento da pobreza entre os idosos. A gente está substituindo a Previdência Social por assistência social. Lembrem do número, 50 milhões de pessoas que estão fora do sistema. Essas pessoas só vão... Hoje, nós temos 4,7 milhões de benefícios assistenciais. Daqui a 10 anos, 15 anos, quando a gente fizer aquele quadro de novo, a gente vai ter, sei lá, 15 milhões de aposentados, 12 milhões de benefícios de LOAS, de prestação continuada, 10 milhões de benefícios. A gente vai substituir o nosso regime de previdência social por um regime de assistência social, mas em condições rebaixadas. E, por último, a gente destrói o sistema de proteção social da Constituição Federal de 88. Foi isso o que todas essas circunstâncias, impeachment, eleição, o perfil do Congresso, um Congresso muito à direita, essa aliança, embora a gente tenha um verborrágico na presidência, mas para falar, para a reforma da Previdência, ninguém critica, enfim, essas circunstâncias que levaram a esse momento que nós estamos. Então, vem um processo aí, social muito duro para os próximos anos. Não acredito que o Judiciário vai recuperar isso, eu acho que o Judiciário vai enfrentar isso de forma pontual, tá certo? Muito lateralmente, não significa que a gente não deva, daqui a algum tempo, começar a fazer o que é possível discutir do ponto de vista da impugnação judicial dessa reforma, mas eu não tenho nenhuma esperança de que o Judiciário seja, vamos dizer assim, o locus, o lugar onde a gente vai conseguir fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento ele vai começar por atos como esse, por compartilhamento dessas informações. A gente precisa fazer um novo caldo de cultura e dizer, olha, as pessoas estavam mentindo, as pessoas estavam querendo privatizar a Previdência, queriam colocar a mão em trilhões de reais por 30 anos, tá certo? Fazer o que tem no Chile, em que os fundos de pensões administram hoje 125% do PIB chileno. É tanto dinheiro que metade quase, nem no Chile está em outros países. Enfim, é isso que aconteceu. Para desfazer isso, a gente vai ter que desfazer com paciência, com informação, com questionamento. Então, agradeço a possibilidade de estar compartilhando isso. Na verdade, eu entrei nessa por culpa desse moço aqui, que teve um problema, ele não pôde, num determinado momento no Senado, fazer essa nossa fala. Eu recuperei a fala dele, recuperei, vamos dizer assim, os apontamentos que ele tinha levantado. O Luiz vem fazendo esse debate há muito tempo. E, claro, eu acho que, na Câmara, a gente teve alguns momentos ricos de participação. Hoje, o KNASP tentou trazer aqui alguns dos... A mesa de hoje de manhã, eu considero, assim, eu assisti muitos debates. Provavelmente foi a mesa mais brilhante, mais completa do ponto de vista da análise do que aconteceu, as visões complementares, Fattorelli, Fagnani, Júlia mesmo, que eu tinha visto aqui no encontro da ABJD, também faz uma fala fantástica. Então, eu acho que assim, a tarefa que nós temos é uma tarefa mas muito difícil, mas não é impossível, porque o que foi cometido neste caso aqui no Brasil foi um estelionato, um grande estelionato político, econômico, cultural. As pessoas incorporaram esse discurso de que a reforma da Previdência é necessária, mas ele é tão mal feito, é um estelionato de baixa qualidade. O estelionato de boa qualidade, você acredita nele, né, que é possível, a médio prazo, a gente caminhar para reverter isso. Então, acho que a tarefa que está posta para nós aí é desorganizar a fila do suicídio, desorganizar a fila da terapia, enfim, desorganizar e organizar as filas de luta, de conscientização, de debate, de informação. E eu acho que, enfim, é a nossa tarefa, é o nosso compromisso, mais do que como advogados, como dirigentes sindicais, é como cidadãos. Nós herdamos um sistema de seguridade social que foi construído com muito sofrimento, com sangue, com morte de pessoas, com greves. A nossa geração tem uma tarefa de defender e de tentar reconstruir esse sistema. Quanto mais cedo a gente desmontar essa engenhoca aqui, menor vai ser o sofrimento do nosso país. Então, é um desafio para a nossa geração. Obrigado.